Sabe aquela impressão de que quando o ano vira, a conta do governo zera e tudo começa de novo? Bom, na prática não é bem assim. E entender o porquê é fundamental para a gente conseguir fiscalizar o dinheiro público de verdade. Vamos desvendar juntos como essa engrenagem funciona. Para a gente entender direitinho esse mecanismo, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos ver o dilema do fim do ano fiscal. Depois, a solução, que são os restos a pagar. Na sequência, a diferença crucial entre o que é processado e o que não é. O quarto ponto é como isso tudo muda a conta real do governo. E para fechar, como qualquer pessoa pode, na prática, ir atrás desses dados. Então, tudo começa com um problema bem básico, o calendário. O ano fiscal tem um ponto final bem definido, dia 31 de dezembro. Mas, claro, as obras, os serviços públicos, eles não param só porque o ano acabou, né? Vamos imaginar a reforma de uma escola, por exemplo. O dinheiro foi aprovado, o projeto até começou, mas chegou dezembro e a obra ainda está pela metade. E aí? O que o governo faz com aquele dinheiro que já estava comprometido? A obra para? O dinheiro se perde? Olha, no mundo perfeito, todo gasto público segue essas 3 etapas dentro do mesmo ano. Primeiro vem o empenho, que é basicamente a reserva da grana. Depois, a liquidação, que é quando o governo confere se o serviço foi entregue, se está tudo certinho. E, por fim, o pagamento para o fornecedor. Parece simples, né? Mas a realidade. Bom, a realidade nem sempre coopera. Quando o prazo está estourando e o projeto mal saiu do papel, a primeira opção é a mais radical. O governo pode, simplesmente, cancelar aquela despesa. O dinheiro volta para o caixa, mas o projeto, como a reforma da nossa escola, fica para trás, não acontece. Mas e se a obra já começou? Ou se é algo super essencial? Aí não dá para cancelar. E aí que surge a segunda opção. Achar um jeito de rolar essa dívida, esse compromisso, para o orçamento do ano que vem. E é exatamente essa manobra que nos leva ao nosso tema principal. E essa solução para o dilema do fim de ano tem um nome oficial: restos a pagar. É esse o mecanismo financeiro que permite que o governo possa honrar os compromissos de um ano no ano seguinte. Então, para simplificar, restos a pagar é como se fosse uma etiqueta que o governo coloca nas contas que ficaram pendentes. É a forma de dizer, olha, eu me comprometi com esse gasto aqui e mesmo que o ano tenha virado, a dívida continua de pé e eu vou pagar. Agora a coisa fica um pouquinho mais detalhada, mas é super importante. Essa etiqueta de restos a pagar se divide em 2 categorias, e a diferença entre elas é gigante: os processados e os não processados. A diferença é toda sobre a verificação. Não processado significa que aquela segunda fase, a liquidação, ainda não aconteceu. O serviço pode nem ter começado, ou talvez seja na metade. Já os processados são o oposto. O trabalho está feito, está entregue e está aprovado. A única coisa que falta é o dinheiro cair na conta do fornecedor. Voltando para o nosso exemplo da escola. Se a obra foi autorizada, mas não começou, ou se os materiais estão a caminho, mas não chegaram, essa despesa, quando for transferida para o ano seguinte, vai ser classificada como não processada. O compromisso existe, mas a entrega ainda não rolou. E aqui, um ponto de atenção. Um volume muito grande de restos a pagar não processados pode ser um sinal de alerta, sabe? Pode indicar atrasos ou problemas na gestão dos projetos. Agora, no cenário processado, a história é outra. A escola está lá, reformada, novinha. Os fiscais do governo já foram, conferiram tudo e deram o ok. A dívida do governo é clara, não tem discussão. A construtora fez a parte dela e agora só está esperando o depósito. A despesa foi, como o nome diz, processada. Falta só pagar. Ok, vamos em frente porque é agora que a gente entende por que isso tudo muda o jeito de olhar para as contas públicas. É aqui que está o verdadeiro pulo do gato para quem quer fiscalizar. A matemática por trás da conta real do governo é a seguinte: o gasto total que se vê num certo ano não é só do orçamento daquele ano. É uma mistura, uma soma dos gastos planejados para o período, mais o pagamento daquelas dívidas antigas, os tais restos a pagar. Isso quer dizer que o dinheiro que sai do caixa do governo todo ano é um fluxo que mistura compromissos novos e velhos. Sem entender isso, qualquer análise do orçamento fica, no mínimo, incompleta. Certo, a teoria é bem interessante, mas como uma pessoa comum pode achar essa informação? Como é que a gente coloca esse conhecimento em prática para valer? A boa notícia é que a tecnologia ajuda muito nisso. Ferramentas como o Siga Painéis foram feitas justamente para traduzir o orçamentês para qualquer um. Com elas, dá para ver não só o quanto foi gasto, mas também de onde veio aquele compromisso financeiro. E aqui está a dica de ouro.
Na hora de olhar os dados de uma despesa, é fundamental procurar por essa distinção. O sistema vai mostrar o total pago e, dentro desse total, o que é referente aos restos a pagar pagos. É esse detalhe que conta a história completa do gasto. Então, vamos amarrar tudo para não ter erro. Primeiro, despesas que não terminam no ano podem virar restos a pagar. Segundo, não processados quer dizer que a entrega ainda não foi checada. Terceiro, processados é quando só falta pagar a conta. E o mais importante, o gasto total de um ano é sempre uma soma do orçamento atual com essas dívidas do passado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Sabendo de tudo isso, como se deve olhar para aquela notícia de que o governo gastou X bilhões em saúde esse ano? Entender o que são os restos a pagar dá uma visão muito mais crítica, muito mais precisa de como nosso dinheiro está sendo gerenciado. A conta, como a gente viu, é sempre um pouco mais complexa do que parece.